Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maurício, do Colégio Renascer, de Filosofia, da 5ª série do Ensino Médio. Eu quero com você hoje fazer um caminho de revisão acerca do capítulo 14 e 15, em que iremos tratar sobre a origem da filosofia e o pensamento clássico. E antes disso, eu quero aqui ratificar, junto a vocês, seus familiares, justamente a responsabilidade que o Colégio Renascer tem em desenvolver uma educação de qualidade, uma educação que nos forma para a vida, mas também alinhado essa compreensão, neste mês de maio, mediante uma ação pensada, uma ação de responsabilidade, nós iremos desenvolver atividades remotas. Iremos sim continuar a construir conhecimento, a agregar valores, no entanto, de uma maneira mais virtual. E nós iremos utilizar das mídias, redes sociais e novas tecnologias para continuarmos a construir um conhecimento dual. Beleza? E eu quero com você aqui justamente já iniciar a nossa revisão falando acerca dessa construção dual do conhecimento, em que eu aqui, o professor Maurício, está disponível para te orientar, para te dar algumas ideias, mas também eu te coloco como parte fundamental deste processo de construção do conhecimento. Você também, a sua opinião, as suas ideias, os seus saberes prévios são de grande valia para a construção do conhecimento, inclusive na filosofia. Beleza? Então, quero contigo aqui agora fazer uma conversa, um diálogo bem descontraído acerca do pensamento pré-socrático, da origem da filosofia. Iremos findar nossa aula concluindo com a contribuição dos pensadores clássicos. Tranquilo? Nesse sentido, eu quero inicialmente fazer contigo aqui um processo dual de anamnese, eu e você, e voltarmos um pouquinho ao passado para lembrarmos qual que era o contexto que foi propenso a nascer a filosofia. Voltemos, portanto, aí no século VI, muito tempo atrás, antes de Cristo. Nós iremos agora aqui conversar um pouco sobre qual que era o contexto cultural, o que de fato propiciou nascer a filosofia, a mãe de todas as ciências. Inicialmente, nós temos que entender que a Grécia, antes da filosofia, ela estava justamente justificada por uma compreensão mitológica de mundo, de conhecimento. E a mitologia, ela interferia em todas as áreas da vida humana e, logicamente, também nos fenômenos da natureza e no funcionamento e organização de toda a sociedade grega. Por isso que nós temos que lembrar novamente, falar um pouco sobre o que foi a mitologia. A mitologia, no conceito mais básico que nós podemos aqui descrever, para ficar muito claro, faz referência ao estudo, à interpretação dos mitos, de lendas contadas, que não fazem frente à realidade, que não conseguem desvelar a verdade dos fatos, a caráter de explicação e de entendimento. Por isso que nós temos que ratificar que a mitologia, que o mito, é uma explicação limitada, é uma explicação insuficiente da realidade. O mito, ele não consegue desvelar o que é a verdade de uma questão que está sendo refletida. Beleza? E nesse contexto, eu também quero colocar outra reflexão acerca do mito. Já falamos que o mito não faz frente à verdade, que o mito não é um conhecimento confiável, que o mito, na verdade, é um conhecimento insuficiente, que não transparece o que é essencial, o que é verdadeiro, não faz frente à realidade. Tranquilo. Mas eu quero também te dizer que o mito, naquele momento, tem também que ser visto como algo que tem uma certa significância. Professor, como assim? Tem importância? Tem. Porque o mito, na verdade, é a primeira forma de conhecimento que os gregos tiveram acesso. Por isso que nós temos que fazer uma reflexão paradoxal, de contrários, sabendo que o mito não é verdade, o mito não faz frente ao conhecimento verdadeiro, mas também, ao mesmo tempo, ele tem uma importância. Por quê? Porque tudo o que o ser humano, naquele momento, não conseguia compreender, ele fazia um alinhamento à divindade, aos deuses, para tentar interpretar e dar uma resposta. Sim, uma resposta insuficiente, mas uma resposta às questões e às problemáticas da vida como um todo. Beleza? Então aqui nós já entendemos que a Grécia, antes de nascer a filosofia, ela estava justamente justificada pela mitologia enquanto um único conhecimento. Mas, professor,
sem mais conversa, sem enrolação, o que foi mesmo que fez nascer a filosofia? A filosofia nasceu inicialmente, vou partir por uma construção, por um entendimento antropológico para depois social. Vou partir de uma reflexão acerca do homem, viu? A antropologia é a ciência que estuda o homem, tranquilo? Então, o que é que o homem contribuiu para nascer a filosofia? Ele estava insatisfeito. Os seres humanos estavam inquietos, tinham muitas dúvidas, tinham muitas questões que não conseguiam compreender. E, por exemplo, isso aconteceu, está chovendo, tivemos colheita, não tivemos colheita, estamos numa crise, tivemos doenças. Tudo que acontecia naquele momento, o homem tinha que atribuir a uma divindade. E aí ele cansou disso, ele disse, olha, tem que ter uma explicação melhor do que isso. E essas dúvidas, essas inquietações, tornaram propensas a nascer a filosofia. O homem, certa vez, ele parou e pensou, por que essa coisa é assim? Por que eu tenho que atribuir um fenômeno da natureza, ou uma catástrofe, ou uma conquista humana a uma divindade? Será que nós não podemos compreender isso em outra perspectiva? E foi no uso da razão, na observação da natureza, do mundo como um todo, que o homem entendeu e começou a nascer a filosofia. Beleza? E nessa perspectiva, eu quero aqui já apresentar os chamados filósofos da physis, ou ainda filósofos da natureza, vulgo pré-socráticos. Professor, é a mesma coisa? É isso, mesma coisa. Quando você ouvir falar pré-socrático, filósofo da physis, filósofo da natureza, é a mesma coisa. São pensadores que buscaram, através da razão humana, da observação da natureza, dizer, buscar uma origem, encontrar a arqué, o princípio originador de toda a realidade. Inclusive, esse princípio é que estaria aí coordenando e estruturando todo o cosmos. E aqui eu vou citar para vocês 3 caras importantes para que possam entender de maneira bem clara qual que foi a contribuição e o que estava fundamentado a filosofia pré-socrática. Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele disse, na sua reflexão, que todo o universo, tudo que nós conhecemos, toda a realidade, ela necessita da água. Por isso, para Tales de Mileto, a água é o princípio, é a arqué de todas as coisas. Porque tudo para existir precisa de água. A água é fonte de vida. Logo, nada pode ser, nada pode continuar a existir se não tiver a água como fundamento. Tranquilo? E o seu discípulo, o senhor Anaximandro, discípulo de Tales, disse que, olha, Tales, você está um pouco equivocado, porque na minha reflexão, na minha interpretação, no meu entendimento acerca do ordenamento, da funcionalidade do todo o cosmos, né, da sua origem, instância total, eu compreendi que existe um indeterminado, algo que é infinito, que Anaximandro descreveu como o chamado apeiron. O que seria esse apeiron? Seria uma massa infinita, e desta massa nós tivemos aí o entendimento da origem de todas as coisas. E, por final, vou concluir essas exemplificações com Anaximenes. Professor, quem foi Anaximenes? Era justamente discípulo de Anaximandro, também de Mileto, uma cidade específica lá da Grécia, naquele período aí no século VI a.C. Também foi um importante pensador pré-socrático. E o Anaximenes, ele justamente também fundamentou a sua reflexão a partir de um elemento da natureza que estava presente no cosmos. E ele compreendeu que, na verdade, a arqué, este princípio original, deveria ser o ar, porque, segundo a sua reflexão, tudo para existir, para ter vida, para continuar a viver, necessita do ar. Professor, cara, beleza,
tem direto a fala aí, falou sobre pré-socrático, ideia central, de boa. Mas, cara, e afinal de contas, quem é que está certo? Sendo que eu nem falei, né, sobre Pitágoras, Heráclito, são N teorias. Cara, aluno, é o seguinte, cara. Não vamos aqui nos preocupar acerca de fazer um julgamento moral, de verdade, acerca da teoria que está correta. Nós temos que compreender que os pré-socráticos eles vão contribuir de maneira significativa porque foram os primeiros homens a tentarem investigar e interpretar a origem da vida, o funcionamento do cosmos, o seu princípio, o princípio de tudo que era conhecido a partir da categoria da razão e da observação. Portanto, eles foram os primeiros a romperem com o conhecimento fragmentado, limitado, insuficiente, chamado de mitologia. Os pré-socráticos, eles contribuíram por romper com a mitologia e começarem a construir um conhecimento racional, lógico e que partia de uma observação. Portanto, eles foram os primeiros a criarem um sistema metódico, e científico, uma forma de conhecimento que poderia, de fato, começar a explicar as coisas, tendo aí um teor de verdade. Tranquilo? E eu quero agora dar um salto histórico, tá certo? E falar sobre o pensamento clássico, sobre a tríade clássica e sobre a importância da construção filosófica desse período. Eu quero também aqui te lembrar que quando nós falamos em período pré-socrático, em pensamento clássico, nós fazemos referência ao primeiro e importante período da história da filosofia, chamada de filosofia antiga. Logo, é inteligível dizer que o período pré-socrático, o período clássico e ainda também o outro, o pós-socrático, ambos fazem parte da filosofia antiga. Professor, então qual que é a diferença? É entender a centralidade da investigação de cada momento. Se os pré-socráticos queriam encontrar a arqué, o princípio que deu origem, funcionamento, estrutura e finalidade a todo o cosmos, a tudo que existe, agora os pensadores clássicos irão fazer outra reflexão, que a gente pode até assim ser um pouco autossuficiente e dizer que foi até algo mais importante, entre aspas, que foi algo além. E eu vou citar logo uma frase do grande Cícero que disse, olha, Sócrates foi responsável por trazer a filosofia dos céus, lá na compreensão cosmológica do cosmos, do infinito, da origem do universo, da arqué para a Terra. O que é que o Cícero quis dizer quando afirmara que Sócrates trouxe o pensamento filosófico dos céus para a Terra? Ele aqui, de maneira implícita, ele já justifica, ele já demonstra-nos qual que é a centralidade do pensamento clássico. O que ele quer falar com isso? Quer dizer que os clássicos eles tiveram uma reflexão antropológica. Professor, reflexão antropológica, lembra? Falei a priori nesse vídeo que a antropologia é a ciência que estuda o homem. Definição básica, definição etimológica. Mas como é que se deu essa reflexão antropológica? Agora, os clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, iriam refletir acerca do próprio homem. E as questões da ontologia, da metafísica, da teleologia, da política, da educação, da moral, da ética, ou seja, todo o escopo central que tenta compreender o homem enquanto um ser ontológico e um ser social serão colocados em questão. As reflexões acerca do homem, quem eu sou, por que eu sou, por que eu existo, qual é o sentido da minha existência, por que eu estou aqui. E, logicamente, o homem colocado enquanto ser de relação será, consequentemente, considerado pelos clássicos. Professor,
a coisa ela é complexa, né? Parece complexa, tá certo? E realmente é de uma complexidade e importância de grande valia. Porque, inclusive, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles conseguiram revolucionar o conhecimento na filosofia ocidental. Toda vez que você falar em filosofia, tá certo? É a mesma coisa quando você passa em frente à igreja, né? No caso, quem é católico, né? Quando você passa em frente à igreja, você se benze, né? Aqui na filosofia, quando você falar em filosofia, você tem que fazer uma referência, tá certo? Uma saudação a Sócrates, Platão e Aristóteles, porque eles foram os caras. Eles conseguiram desenvolver dos temas mais simplórios aos mais complexos da existência humana, tá certo? E, inclusive também muitas questões que foram abordadas, pelos clássicos, até hoje está presente no pensamento contemporâneo. Por exemplo, a ética. O primeiro cara que tratou da ética de maneira muito específica, que dedicou uma obra, inclusive, chamada de Ética Nicômaco, foi o grande Aristóteles. E o Aristóteles ele definiu o que é a ética, qual é a finalidade da vida, como o homem pode chegar à felicidade, à eudemonia, e ele mostra, né, que a ética é o caminho que leva à virtude, e a partir de uma vida virtuosa, o homem será feliz na sua sociedade. Tranquilo? Então eu quero agora aqui, de maneira bem básica, tentar apresentar para você, beleza? Principalmente, de maneira inicial, o contexto histórico-cultural que propiciou nascer a filosofia, o pensamento clássico. Nessa perspectiva, eu vou elencar aqui 4 questões, 4 aspectos que foram necessários à filosofia não somente nascer, porque nasceram lá com os gregos, né? Nasceu com os gregos, com os pré-socráticos, né? Lá no início, né? Mas ela de fato ter uma maior emancipação. Primeiro, a redescoberta da escrita naquele momento, a utilização da moeda, né? Terminou a questão do escambo, né? Agora teria essa moeda para troca no comércio. Também a lei escrita, né? Agora nós teríamos uma reformulação da legislação em Atenas e, por fim, o ponto culminante foi o surgimento da polis, ou seja, da cidade-estado. E nessa perspectiva, nós iremos trabalhar a definição, o entendimento de democracia e o papel do cidadão. E a filosofia, nesse momento, ela vai criar, consequentemente, alicerces significativos para, a partir daí, ela deslanchar. Tranquilo? E nessa perspectiva, eu quero aqui agora refletir um pouquinho sobre os pensadores clássicos. Eu não vou aqui me deter, não tem nem como você tentar desmiuçar, aprofundar todos os aspectos da filosofia de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, porque existe aqui, se abre um leque de possibilidades inúmeras. Eu vou aqui apenas apresentar a centralidade do pensamento de cada um. Beleza? Vamos nessa. Falemos inicialmente, né, do grande Sócrates. Sócrates, ele vai ser um divisor de águas. Vai ser, professor? Tenha certeza. Lembra? Pré-socráticos, clássico, pós-socrático. Momentos simbólicos de grande significância da filosofia antiga. Ele foi um divisor de águas, tá certo? Isso é um fato concreto. E nós podemos aqui elencar como ponto central, como ponto culminante da filosofia socrática, a discussão epistemológica. Epistemologia. Lembra, galera? A ciência, né, que estuda o conhecimento. A epistemologia é o ramo da filosofia que se detém a investigar acerca do conhecimento, da sua origem e da verdade. É claro que também nós já sabemos, né, que o termo epistemologia ele é um termo específico do mundo moderno, do pensamento moderno. No entanto, o primeiro cara a se colocar, a refletir sobre o conhecimento foi o grande Sócrates. E por isso que podemos afirmar que Sócrates ele faz uma colaboração de grande valia
para o entendimento do que é conhecimento e a sua validade para toda a sociedade. E eu vou aqui citar uma das famosas frases atribuída a este cara: eu só sei que nada sei. Professor, como é que o senhor disse que o Sócrates ele é um cara que divide águas na filosofia antiga e um referencial para todos os períodos? Disse. E o cara diz que o que ele sabe é que nada sabe. Então, o Sócrates, quando ele desenvolve o chamado método socrático, né, a partir da ironia e da maiêutica, ele de fato compreende a valoração, a importância do conhecimento. E nessa perspectiva, quando ele compreende tal questão, esta frase quer nos ensinar que ninguém é detentor da verdade e do conhecimento. Nós somos seres limitados. Todos os dias nós temos alguma coisa nova a aprender. Nós não podemos aqui, por nossas próprias forças e inclinações, mensurar a verdade, mensurar a totalidade do conhecimento. Porque quanto mais nós sabemos, muito mais ainda nós temos a conhecer. E o Sócrates compreendeu muito bem isso, por isso que o seu método de ensino, o seu método de desenvolver filosofia se dava em dois caminhos. O primeiro era a ironia. Ele começava a ter um papo com alguém sobre alguma área do conhecimento que talvez aquela pessoa se achava expert, doutor, pós-doutor, e ele conseguia desmistificar e mostrar que muitas vezes o que nós achamos que conhecemos é algo muito limitado, muito fragmentado. Temos que estar abertos a aprender a cada dia. E nessa mesma perspectiva, eu quero aqui concluir dizendo que a maiêutica, sim, é este caminho de reconstrução que o próprio Sócrates propõe a cada um de nós, a cada dia buscarmos aí recompor, refazer, reiterar, adicionar novos saberes. Agora a partir de um campo racional, de um campo lógico, em que nós possamos aí tirar essas dúvidas e incertezas acerca da verdade do conhecimento. E o Platão, eu quero portanto aqui concluir com o grande Platão, depois Aristóteles, claro, falando que o eixo central do pensamento platônico faz frente justamente a uma questão epistemológica, sem dúvida, porque ele vai continuar essa reflexão, também política e educacional. Professor, não entendi. Você já ouviu falar sobre aquela alegoria da caverna? Então você vai compreender que nesta reflexão platônica nós percebemos aí as instâncias do conhecimento, as instâncias da educação e também da política, porque inclusive a alegoria da caverna é uma apreciação platônica que está presente justamente no livro A República, um livro em que Platão trata sobre o entendimento de política, sobre a sua finalidade e a sua importância. E nessa perspectiva, nós podemos dizer que o Platão compreende o mundo como uma grande dualidade. Para Platão existe o mundo sensível e existe o mundo inteligível. No mundo sensível, nós muitas vezes nos deparamos com erros, com equívocos, porque o mundo sensível ele não expressa, ele não traduz, ele não nos mostra a verdade em si. Para Platão, a verdade e a essência do conhecimento, ela está no mundo inteligível. É a ideia, é na razão que nós podemos conhecer e encontrar a verdade. Por fim, agora concluindo, sem mais delongas, Aristóteles, se o Sócrates, se o Platão, ele desenvolve trabalhos de amplitudes que faz frente a uma reflexão vasta, Aristóteles, meu irmão, ele vai além, viu? Aristóteles ele vai, consequentemente, discordar da teoria do seu mestre Platão sobre a questão da ideia como o único campo que se pode chegar à verdade e ao conhecimento, porque, inclusive, ele é um pensador empirista, que para ele tem que ter causa para tudo, inclusive também
para ser conhecimento tem que ter uma praticidade. E nessa perspectiva eu queria dizer que o Aristóteles ele vai ter uma obra de grande valia, desde a metafísica até as questões éticas. Aristóteles escreve sobre metafísica, ontologia, escatologia, teleologia, botânica, física, matemática, astrologia, política, ética, moral, uma infinidade de reflexões. Mas eu quero aqui me deter num ponto que eu acho bastante pertinente, quando Aristóteles fala do homem enquanto o ser da sociedade, em que ele diz que nós não escolhemos viver em sociedade, nós temos a necessidade de estar com o outro. E eu concluo essa aula, tá bom? Porque o tempo já está já excedido, colocando que é crucial que neste momento, como nos dissera Aristóteles, que nós tenhamos o compromisso ético, que nós possamos contribuir para a construção do bem comum a partir da vida virtuosa e, logicamente, ficar em casa. E só por que isso? Porque nós estamos no momento de coronavírus, de uma crise sanitária internacional, e o grande Aristóteles, antes de Cristo, lá no século IV, mais ou menos, 5, ele nos dissera como era importante este compromisso político, ético, social, em vista da construção do bem coletivo. Galera, se tiver ficado aqui alguma dúvida, se quiser que a gente possa aprofundar mais alguma coisa, como disse, estou aqui já em quase 30 minutos, porque é um conteúdo que você começa a falar, existem N quesitos de reflexão que podem surgir, tá certo? A gente vai ter um chat que a gente pode aí conversar, tá certo? E tirar mais alguma dúvida, beleza? Amigo, amiga, aluno, aluna, fique com Deus aí, se cuidem, viu? Hashtag fique em casa, forte abraço, até a próxima aula. Valeu!